Olá, eu sou a Juju. Antes de começar a palestra, dá uma olhadinha nesse vídeo. Eu cresci tendo referência de 3 grandes mulheres. A minha avó Beth, a minha mamãe Janete e a minha irmã Vivi. Todas elas, dentro da sua geração, me mostraram que, assim, mulher é guerreira. Mulher trabalha. E não trabalha pouco, trabalha muito. A minha mãe, ela criou 4 filhos, eu sou a mais novinha. E ela sempre trabalhou, sempre esteve presente e está presente na minha vida até hoje, como vocês podem ver. A Vivi, além de linda, quando eu nasci em 83, ela já tinha 11 anos e ela adorava brincar de boneca de verdade. Então ela que ajudava a trocar minhas roupas, ela que ajudava a cuidar de mim, ela que trocava as minhas fraldas e ela sempre foi a minha ídola. Eu acho que ela era aquela mulher maravilha mais próxima da idade que eu tinha e assim, ela até hoje ainda é a minha ídola. A Mulher Maravilha, para mim, é aquela que pode ser mãe, que pode ser esposa, que pode ser filha, pode ser profissional, namorada, atleta, o que ela quiser. Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha irmã Vivi estava terminando já a faculdade. E aí, um dia, lá arrumando as coisas na minha casa, a gente estava lá mexendo nos armários, eu com a minha mãe, e eu achei uma caixa. Dentro dessa caixa tinha um monte de patinhos. Não era exatamente como esse, mas eram uns patinhos de gesso. Não sei se vocês lembram, antigamente, aqueles patinhos ficavam nos armários, assim, com aqueles pescocinhos pendurados. Aqueles patos, a minha irmã comprava eles de gesso branco e ela pintava. E eu olhava a minha irmã e falava assim, gente, que patinho fofo. Aí, o que ela fazia com aqueles patinhos? Na época da faculdade dela, ela queria vender para ter uma graninha extra. E eu achava aquilo o máximo. E aí achei aqueles bandos de pato dentro do armário, tudo ali guardadinho. Cheguei para mim e falei, mãe, estou pronta, quero começar a trabalhar. Ela falou, ótimo, filha, o que você quer fazer então? Eu falei, eu quero vender os patos da Vivi. Afinal de contas, ela não vende mais, faz tempo já, está aqui guardado. Ela falou, ok, filha, e qual é a sua ideia? Eu falei, deixa comigo. Peguei o carrinho de feira dela, peguei um monte de jornal, embrulhei vários patinhos e coloquei no carrinho. E saí andando ali, porque a gente morava em casa, eu sou de São José dos Campos. E na nossa rua, era uma rua tranquila, calma, que hoje em dia a gente já não vê mais por aí, mas em 93, já tinha 10 anos, a gente tinha essa possibilidade. Então minha mãe liberou, saí com o carrinho de feira, tocando na casa dos vizinhos, perguntando se eles queriam comprar os meus patinhos. Curiosamente, eu voltei para casa pouco tempo depois, sem nenhum pato. Aí minha mãe olhou aquilo e falou, caramba, filha, que legal, nenhum pato. Pois é, eu não sei até hoje se eles compraram porque eles estavam com dó daquela garotinha ou se eles estavam muito baratos. O fato é que naquele dia eu descobri que corria na minha veia algo empreendedor. Eu abri minha primeira empresa com 19 anos. Era um buffet infantil. Mesmo antes de me formar, junto com uma amiga da faculdade, a gente abriu essa primeira empresa. Logo eu descobri que era muito difícil ter empresa. Eu tinha pouca idade, imatura, mas eu tinha que tomar grandes decisões, decisões difíceis. E eu tinha sociedade. Descobri que também não era fácil. Mas, ao longo do tempo, as coisas foram passando, as dificuldades acontecendo, eu fui tendo muita força e chegou um dia que acabou que a sociedade não rolou mais. Os meus irmãos passaram a ser os meus sócios, mas a empresa continuava. Naquele mesmo ano, em 2003, eu descobri um hobby, um lindo hobby. Algo que eu fui lá no Google, um dia uma amiga minha virou e falou, eu estou fazendo scrapbook. Eu falei, como é que é? Repete. Scrapbook. Eu falei, não entendi. Fui para o Google me mostrou o que era scrapbooking. E naquela época não era algo tão difundido, principalmente aqui no Brasil. Então, tudo que eu tinha, qualquer chance que eu tinha, qualquer oportunidade que eu tinha, eu ia atrás, aqui em São Paulo principalmente, de ver o que era esse tal de scrapbooking. Basicamente, scrapbooking é uma arte que a gente conta as histórias das nossas vidas, através da história e da memória. É como se fosse um diário ilustrado, tá? Só que naquele tempo, em 2003, pouco existia.
Então, as oportunidades que eu tinha, eu vinha para São Paulo e sempre que eu podia, nas minhas férias, eu viajava para fora do Brasil para tentar aprender, entender um pouco mais o que era aquilo. Nos Estados Unidos, naquela época, já era assim, super difundido. E a gente conseguia ter acesso a materiais que no Brasil ainda não existiam. Tinham pouquíssimas lojas e poucas profissionais. A Flávia já estava lá naquela época. E assim, as vantagens que eu tinha quando eu viajava era que eu podia trazer também algumas coisinhas na minha mala e tentar ali continuar aprendendo. Então, todas as oportunidades eu ia para fora, sim, estudar. Não que aqui no Brasil não tivesse pessoas capacitadas, mas era pouco difundido. Então, eu estudava com as pessoas que tinham aqui e também ia para fora estudar. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu gostava mais de personalizar os detalhes das festas, os convitinhos, depois que a festa acontecia, pegar aquelas fotos e gerar os álbuns, do que de fato vender a festa em si. Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, mas parecia que na minha empresa eu estava focada em algo diferente. Tipo assim, eu era uma empresária novinha, que cuidava ali da festa toda, mas eu não queria cuidar da festa toda, eu queria cuidar só daquele detalhe das personalizações. E eu entendi que para eu conseguir, de fato, trazer a minha grande vontade, né, transformar o meu hobby na minha profissão, eu tinha que me especializar. Para eu me especializar naquela época, eu sentia a necessidade de me mudar para os Estados Unidos. Então, eu tive que tomar uma grande decisão naquele momento em deixar de lado o buffet, que era super legal, adorava, mas para viver uma experiência nova. Uma experiência na qual eu teria a oportunidade de conhecer novas pessoas da área do scrapbooking, novas empresas. E eu precisava estar focada, porque só de férias eu não dava conta de aprender tudo o que eu queria. E eu sabia também que para ir ficar 1 ano nos Estados Unidos, eu tinha que trabalhar, porque eu não podia viver de Marajá lá. A Disney sempre foi para mim, acho que para todo mundo talvez, um lugar mágico. E mágico mesmo, magia. Para mim mágico não só porque ele realiza sonhos, mas porque para mim ele é um grande exemplo de excelência de qualidade. Eles dão valor para o cliente, eles dão valor para os produtos que eles oferecem, eles dão treinamento, parece que eles querem realizar sonhos. Então, eu queria realizar o meu sonho de poder viver de scrapbooking trabalhando na fábrica de sonhos. Então, assim, eu sei que eu sou sonhadora, mas eu corri atrás. Então, participei de um processo seletivo, acabei passando, e eu fui trabalhar na Disney. Antes que vocês me perguntem, eu não era uma das princesas, tá? Adoraria ser. Não era o Pateta também. Eu trabalhava em restaurante na Disney, e eu tinha um emprego oficial e um outro emprego extraoficial, que eu vendia churros e sorvete nas barraquinhas da Disney. Eu trabalhava pra caramba. E todos os tempinhos que eu tinha livre, eu viajava dentro dos estados ali, dos Estados Unidos, para aprender mais, fazer mais cursos, fazer contatos e participar de grandes feiras. Quando eu voltei 1 ano depois, eu resolvi que eu estava pronta. Meu sonho estava ali. Não é que assim, a Disney me ensinou. A Disney me mostrou ser possível existir uma empresa na qual a gente podia fazer assim uma empresa que tivesse bom atendimento, qualidade, porque eu sou exigente. Então eu queria dar para o meu cliente, queria poder oferecer algo que eu tinha aprendido. Então eu abri meu primeiro ateliê, não foi fácil, foi difícil. Tá? Não tinha sócio naquele momento por uma decisão minha. Ela levou o meu nome, inclusive a empresa, desde o início. E apareceu o Rô. Aquela é a minha primeira foto com meu marido hoje. Mas ali a gente era namorado. E desde que a gente começou a namorar, ele me incentivava. Não só ele, mas a minha família. E isso foi essencial para eu continuar tendo coragem de acreditar no meu sonho. Então, quando vocês tiverem sonhos, se cerquem de pessoas que acreditem neles. Porque isso faz muita diferença. Porque se a gente não tiver ali pessoas dando os braços, a gente se sente sozinho. Então, para continuar acreditando nos seus sonhos, você tem que ter pessoas que estão ali do seu lado. Ele sempre acreditou e parece que a minha ideia estava conectada com a dele. Ele acreditava, ele me apoiava. Foi muito legal, mas não foi fácil.
Foi difícil. Os anos foram passando, as coisas foram acontecendo e de repente chegou os 30 anos. Bateu aquele tal do relógio biológico. Eu não sei se bateu já na vida de alguém. Mas parece que virou uma chave na minha vida e eu falava, gente, tudo bem que trabalhar é legal, tudo bem que está acontecendo um monte de coisa, mas eu também quero ter uma família maior. Porque a família que eu tinha, o Rô, e a minha família, né, de geração, que eu sempre tanto amei, eu sentia a necessidade de deixar um legado. Então eu queria engravidar. Essa aqui é a Eva. Ela é a primeira mulher. Ela é a minha única filha e a minha grande mulher. A Eva chegou na minha vida, mas não foi tão fácil assim, tá? Nada fácil. A minha maior questão em ser mãe era, eu ficava tentando achar o melhor momento. Será que eu estava pronta? Será que eu ia dar conta de cuidar da minha empresa e de ser mãe? Então era uma coisa que ficava ali na cabeça. Então, quando eu decidi que eu ia ser mãe, eu falei, bom, vamos lá, estou pronta. O Rô sempre teve sonho em ser pai. Eu acho que essa grande vontade dele em ser pai me encorajava em tentar ser mãe. Aí eu falei, eu tenho uma grande ideia. Não vou contar para ele que eu vou tentar engravidar e simplesmente vou chegar com a notícia. Rô, você vai ser pai. Porque desde que a gente começou a namorar, ele me pediu um filho. Eu falava, não, pera, daqui a pouco. E aí, gente, eu achava que era assim, né? Estala o dedo e lá, está grávida. E não foi desse jeito, nada desse jeito. E aí passou 1 mês, 2, 3, eu fui tentando segurar aquela ansiedade de não contar. E aí chegou uma hora que a minha ansiedade não dava mais. Aí eu falei, Rô, olha só, eu sei que você quer ser pai, eu já estou pronta para ser mãe. Queria te dar essa novidade, mas você ainda não é pai. Mas vamos tentar continuar tentando, né? Vamos continuar ali? Aí ele falou, calma, que legal, muito mágico isso. Mas é porque você está ansiosa, você é ansiosa. Você está precisando dividir isso comigo, agora vai dar certo. E assim tentamos mais alguns meses. E nada. Mais alguns meses e nada. Chegou um dia que eu falei, não dá mais, gente. Vamos procurar um médico, vamos procurar ajuda. E falei, ok, vamos lá. Fomos no médico. O médico falou, olha, vocês têm alguns probleminhas, mas não é nada sério, não. Dá para continuar tentando. Eu falei, olha, moço, sou muito ansiosa. Aí ele falou, então faz o seguinte, vamos fazer o tratamento. Aí eu falei pro Rô, não vou fazer tratamento. Porque se não é para nascer naturalmente, é porque Deus, o universo, está me dizendo que eu não posso ser mãe. Eu não sei se alguém aqui se identifica, mas a mulher que vai tendo dificuldade de engravidar, ela começa a entrar numa pira, achando que não pode ser mãe, ou que Deus não quer que ela seja, porque ela não é boa o suficiente para gerar uma vida. E eu comecei a dar uma surtada, e esse surto durou 2 anos e meio. E ele tentando me convencer de que, gente, vamos lá fazer o tratamento. Tantas pessoas fazem dar certo, né? Passou 2 anos e meio e estava eu lá. O Rô, eu, prontos para fazer o tratamento. Não é fácil não, tá, gente? Você tem que tomar um monte de injeção. Você tem que se preparar psicologicamente, porque pode não dar certo, né? Eu tinha medo de tirar sangue. Eu tomava 4 injeções por dia. A primeira injeção que ele foi dar em mim foi assim, ó. Rô, eu não consigo ver a agulha, você dá? Dou, beleza. Aí você tem que levantar lá a barriga, apertar. Aí ele pegou a agulha, enfiou. Ele estava tão ansioso que ele esqueceu de apertar. Aí ele tirou, falei, foi? Não, eu não apertei. Falei, caramba, vai ter que furar de novo. Mas tudo bem, foi assim, aconteceu desse jeito. E eu engravidei. Só que essa não foi essa primeira gravidez. Eu engravidei de gêmeos, porque a gente conseguiu 3 embriões, implantamos 2, deu certo os 2, engravidei de gêmeos. Só que 9 semanas depois, não tinha mais coração batendo. E esse momento do luto é difícil, é doído. A gente acha que não é capaz. E aí ficava aquela coisa, né? Caramba, será que não era mesmo para ser? Aí essa hora a família te pega de um braço, o marido te pega de outro, o pessoal da equipe do trabalho te carrega. E eu tentava entender o porquê que eu tinha que passar por isso. O luto é individual. O luto é de cada um. Você não tem que medir dor, porque um sofre chorando, o outro sofre deitado, o outro sofre trabalhando. Eu tive um luto
que do meu jeito, eu tentava trabalhar para tentar meio que esquecer o que eu estava vivendo. E ao mesmo tempo, eu me culpava, porque eu trabalhava tanto que eu achava que isso tinha sido determinante para eu ter perdido, entenderam? Fiquei meio pirada mesmo. Falei, bom, perdi gêmeos, estou trabalhando pra caramba, acho que é porque tenho que diminuir a intensidade. Tomei a coragem de implantar a Eva, que estava congelada naquele momento. Era o meu terceiro embrião. A Eva foi implantada. Quando a Eva chegou, eu estava tão plena, era tão mágico, tão especial, que eu achava assim, eu não preciso mais trabalhar, gente, está aqui, eu consegui o que eu queria. Só que, eu achava que eu tinha que continuar trabalhando, mas como eu poderia ser? Eu entrei num dilema louco. Como que eu ia conseguir continuar trabalhando na intensidade que eu trabalhava, sendo que agora eu sou mãe? E assim, foi tão difícil conseguir ter ela nos meus braços, que eu achava que nada era mais importante do que estar ali com ela. E esse dilema começou a me deixar meio pirada mesmo. 69 milhões de mães no Brasil existem hoje. 4 entre 10 não voltam da licença maternidade. É difícil a gente voltar. E quando a gente volta, a gente se sente meio culpada porque voltou, né? Mas eu acho que cada mãe é uma mãe. Eu fico só imaginando isso aqui, ela não fala ainda. A Eva hoje tem 1 ano e 3 meses. Já foi tão difícil ter ela nos meus braços que eu imagino o dia que ela virar e falar assim para mim, mãe, por que você está indo trabalhar? O que lá tem de tão legal, tão sensacional, que você prefere estar lá do que estar aqui? E não é essa a questão. É o que você quer ser para sua filha. Tem mães que conseguem ficar 24 horas do seu dia ali agarrado no filho. Mas tem mães que por N motivos não podem. Às vezes não é que elas não querem, elas não podem. O dinheiro delas, o trabalho delas, as atividades fazem com que elas precisem ter outras coisas acontecendo. E no meu caso é assim. Eu não podia. Tá vendo essa Mulher Maravilha? Lembra da Mulher Maravilha lá do início? Que eu falei que qualquer mulher pode ser maravilha? Essa é a versão Juju, maravilha. Quando nasce uma criança, nasce uma mãe e nasce uma nova mulher dentro da gente. Eu descobri isso, que a minha versão maravilha tinha o meu bebê maravilha. E o meu bebê maravilha tinha que entrar na minha rotina. Eu queria mostrar para ela que ser empreendedora, que trabalhar, era a minha forma de ser maravilha. Mãe empreendedora não tem licença maternidade. A gente trabalha e com 2 meses, menos de 2, a Eva estava indo para a loja. Eu tenho o berço da Eva lá na loja. Ela trabalha também às vezes. É divertido levar ela. Mas ela vê desde bebê que a mamãe precisa fazer outras coisas também. E que é importante a mamãe fazer outras coisas também. E saber que um dia ela vai ter orgulho disso é o que me dá força para continuar trabalhando também. Eu já dei muita aula dando mamar, gente. Eu aderi à livre demanda. Você está ali à disposição do seu bebê 24 horas por dia para ele mamar quando ele quiser. Não é fácil. Ela mama até hoje. Mas foi uma decisão minha. Eu moro do lado da loja, eu vou a pé. Então, quantas vezes eu ia para a loja, voltava correndo para casa, dava mamar, voltava para a loja. E também alguém trazia ela para a loja para me dar mamar. Não, para eu dar mamar, né? Vários dias, várias vezes. Chegava no final do dia, eu chegava em casa e falava, gente, como eu estou de pé. Trabalhei o dia inteiro, dei mamar, voltei, não sei o quê, estou aqui ainda. E assim vai, a gente consegue. No primeiro ano de vida da Eva, eu decidi me dedicar a ela meio período, porque eu senti que eu podia. Eu tinha uma estrutura que me permitia aquilo. Então eu ficava com ela todas as manhãs, à tarde eu ia para a loja, à noite eu voltava, ficava com ela e depois que ela dormia eu voltava para o trabalho, tá? Descobri também que se você não tiver uma rede de apoio é impossível. Mulher empreendedora precisa de ajuda. E não é problema a gente pedir ajuda. 2 braços não dão conta de fazer tudo que a gente faz. Delegar é fundamental. E esse aqui é meu time lá do escritório. Tá? Essas meninas são incríveis. E eu entendi que o meu perfeccionismo, eu tinha que aprender a delegar. Porque se eu não delegasse,
eu não ia ter braço suficiente para me ajudar e eu precisava desses braços. Delegar é fundamental. Juntos somos mais fortes. É preciso dividir para multiplicar. É preciso pedir ajuda. Isso não é ruim. Eu descobri essa frase, sempre me falavam, Juju, para de ser perfeccionista, é melhor feito do que perfeito. Quantas vezes a minha mãe me falou isso, meu marido e todas as pessoas que me acompanham, né? Não dá para pensar grande sozinha, tem que pedir ajuda. E não só no trabalho, em casa eu precisei delegar também. Porque quando eu não estava no trabalho, alguém tinha que estar lá cuidando. E uma decisão minha foi não colocar a Eva na creche, por uma decisão minha. E hoje a Sil se divide comigo entre a educação da Eva e ela está do lado de casa. Então ela me traz a Eva, me leva a Eva está aqui na feira com a Sil. Então é uma decisão minha, tá? Organizar o seu tempo ele é fundamental para você conseguir dar conta de tudo. Porque se não tiver organização, você não consegue, mesmo delegando, mesmo pedindo ajuda. Esse ciclo aqui que eu fiz para vocês, basicamente é o ciclo da minha vida. Mas uma vida equilibrada para mim é aquela que eu preciso estar em equilíbrio. Eu primeiro. E como que eu consigo estar em equilíbrio primeiro? Não só sendo mãe, não só trabalhando, não só fazendo ginástica, não, entenderam? Eu preciso tentar equilibrar a minha emoção para conseguir me organizar, para conseguir ter uma qualidade de tempo. E essa qualidade de tempo é em casa, é no trabalho. Porque enquanto eu estou no trabalho, eu estou dedicada ao trabalho. E quando eu estou com a Eva em casa, seja onde for, eu estou com eles. Então, se você não estiver organizada, você não consegue ter qualidade do seu tempo. Você não tem controle do seu tempo. Sabe essa questão da pilha recarregada? No meu caso, a gente fica esgotado quando faz muita coisa. Mas a maternidade me trouxe um troço que eu não sei explicar direito. Parece que agora minha bateria vale por 2. E que eu preciso estar ali com muita força para quando eu chego e estou com ela, eu estar plena com ela. E ao mesmo tempo mostrar para ela que o mundo é muito maior. Então essa energia de querer mostrar para minha filha tantas coisas é o que me traz essa bateria recarregada. 47% das microempresas são lideradas por mulheres no Brasil. Vocês sabiam disso? Que 75% das mulheres começaram a empreender após a maternidade. A gente é forte. A gente consegue. A gente nem imagina. Eu sei que muitas mães desistem, mas isso não é ruim, são escolhas. Muita gente fala do glamour empreendedor. Fala, ela é dona do negócio dela, ela pode ir para a praia a hora que ela quiser, ela não tem chefe. Mas, gente, empreender não é fácil, é difícil, dá trabalho. Sabe aquela frase que o olho do dono é que engorda? É a mais pura verdade. E se você não está ali, o troço não rola, não funciona, tá? A questão das balanças é individual. Dentro do meu caso, o que acontece? Eu tô cansada, mas de manhã cedo eu tô ali na loja. Agora já passou esse primeiro ano, a Eva tem 1 ano e 3. Então eu já vou todos os dias para a loja, todos os horários, né? Eu chego em casa, fico com a Eva e espero ela dormir. A maioria das mães fazem isso. Isso daí é a vida de mãe, né? Só que depois que a Eva dorme, eu não durmo. Eu vou pensar no trabalho, nas contas que eu tenho que pagar para os meus fornecedores, na folha de pagamento dos meus colaboradores, para depois eu conseguir dormir e acordar no dia seguinte feliz, que tem que começar tudo de novo. Não é para vocês terem dó do que eu estou falando, é para vocês entenderem que isso é a balança da minha prioridade. Eu escolhi isso para a minha vida. Nos seus caminhos sempre vão ter pedras, sempre. O Brasil, ele viveu e vive agora num momento de crise. Muitas empresas quebraram, muitas pessoas desistiram, é difícil empreender. Comércio quebrando, lojas grandes. Não estou falando do meu ramo só, estou falando geral. Geral. E inovação é essencial. Então você tem que se inovar todos os dias. Não adianta você só ter boas ideias, você tem que executar suas ideias. Porque boa ideia, quem trabalha com artesanato sempre tem boa ideia. A gente é criativo por natureza. Então não adianta só ter boa ideia, você tem que pôr em prática aquilo todo dia e dar trabalho. A minha paixão virou minha profissão.
Há 16 anos eu fiz essa escolha. Há 16 anos eu executo as minhas ideias diariamente. Se você tem uma ideia boa, corre atrás dos seus sonhos. Se você acredita nela, gruda o braço em quem acredita também e segue. Mãe é forte, mulher é forte. Empreendedorismo precisa de equipe e capacidade de execução. Hoje eu sei que eu influencio a vida de muitas pessoas. Eu sinto que eu tenho uma missão de ensinar que a vida tem que ser registrada. A gente é responsável em contar as histórias das nossas vidas através da foto e da memória. A nossa arte é linda, linda. E eu sinto isso no meu coração, que a minha empresa tem uma missão. E todos os dias eu incentivo, treino a minha equipe para que a gente passe para todos os nossos clientes, assim como eu aprendi lá na Disney, que sonho é possível realizar. É possível se você correr atrás. Quem foi que disse que a mulher não consegue trabalhar e dar conta do seu trabalho? Eu não sei quem foi, mas muitas acreditaram nisso. E a gente consegue. Nós conseguimos sim, porque nós somos donas dos nossos próprios sonhos, das nossas próprias ideias. E se a gente corre atrás, a gente é capaz. O futuro, ele não é obra do acaso, mas ele é resultado das nossas próprias decisões. E esse é o recado que eu tenho para vocês. O sonho é possível. Sim, obrigada.